A denominação doutrina espírita surge no contexto da própria sistematização do espiritismo realizada por Allan Kardec a partir de 1857 com a publicação de O Livro dos Espíritos. Esse termo não aparece como um batismo oficial isolado em um único momento. Ele se consolida progressivamente em 1857 e 1868, período em que Kardec publica as chamadas obras básicas: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Kardec utiliza o termo doutrina para destacar que o Espiritismo não é apenas um conjunto de práticas mediúnicas, mas um corpo estruturado de princípios com três eixos fundamentais: o filosófico, o científico e o moral, ou também chamado religioso. Ou seja, doutrina espírita passa a designar o sistema organizado de conhecimentos revelados e analisados sob um método rigoroso, embora os termos sejam frequentemente usados como sinônimos. Há uma diferença conceitual importante. Espiritismo refere-se de forma mais ampla ao fenômeno ou ao campo de estudo, como a comunicação com os espíritos, os fenômenos mediúnicos e a investigação da vida após a morte. É um termo mais genérico e abrangente. Já a doutrina espírita refere-se especificamente ao corpo organizado e codificado por Kardec. Usamos sempre esse termo quando queremos enfatizar a estrutura teórica, a coerência filosófica, a base ética e a fidelidade à codificação kardeciana. Até aqui, creio que ficou claro, os termos não se referem exclusivamente à religião, mas sim a um conceito que integra diversas áreas do conhecimento humano. Mas, afinal, quando empregar cada um corretamente? Use espiritismo ao falar de forma geral sobre o movimento, ao referir-se ao fenômeno espiritualista em sentido amplo ou compará-lo com outras correntes. Por exemplo, o espiritismo estuda a comunicação entre encarnados e desencarnados. E use doutrina espírita quando buscar rigor conceitual, referir-se aos ensinamentos codificados ou destacar seu caráter triplo. Por exemplo, a doutrina espírita ensina a lei de causa e efeito como princípio evolutivo. É fundamental não confundir o espiritismo com as práticas isoladas de um centro espírita. Muitas vezes chegamos à doutrina por simpatia ou curiosidade e, uma vez satisfeitos, seja pelo acolhimento recebido ou por falta de interesse em aprofundar-se ainda mais, simplesmente paramos por ali, deixamos de buscar o real sentido em sua essência e as motivações por trás dessa entrega feita pelos seus legítimos representantes, que são os espíritos. Nesse estágio, algumas coisas poderão acontecer. Primeiro, você passa a falar sobre o espiritismo baseado apenas nas informações de um romance lido ou nas práticas do núcleo espírita que você frequenta. Segundo, você contextualiza a doutrina, às vezes convenientemente, apenas segundo a sua própria visão de mundo. E terceiro, e esta é a minha recomendação, você decide pesquisar, estudar, experienciar de forma autônoma ou em grupo e compartilha então a sua evolução. Ao escolher o terceiro caminho, você quebra objeções, as suas e as daqueles que costumam sentenciar: "Ah, isso não é espiritismo." Falas assim demonstram um afastamento das raízes, dos princípios espíritas. Quem ignora a pesquisa e a análise dos fenômenos acaba sempre em estagnação, um roteiro imperfeito que desconsidera a lei natural do progresso. Essa tendência ao fechamento não é nova, ela é, antes de tudo, extremada e personalista. E para entender como personalizamos o nosso espiritismo, precisamos voltar o olhar para a história. Em 1908, o jovem Zélio Fernandino de Moraes manifestou, em uma sessão, o Caboclo das Sete Encruzilhadas. O dirigente da entidade afirmou que entidades que se apresentavam como indígenas ou africanos eram atrasadas e não tinham lugar na pureza doutrinária que eles supunham guardar.
Esse episódio de preconceito sectário foi o catalisador para que Zélio fundasse a Umbanda. O erro histórico daquela federação foi ignorar que a racionalidade de Kardec sugere que se abrace a caridade em todas as suas formas, independentemente da roupagem do espírito. Aprendemos com a doutrina espírita que a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Esse é um princípio central do Espiritismo, popularizado por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele defende que a verdadeira crença não deve temer a lógica, a ciência ou a investigação racional, promovendo uma fé racional e evolutiva. Equívocos como esse são naturais quando os princípios basilares da doutrina não são bem compreendidos, quando não são explorados, quando são confundidos com as práticas realizadas dentro de um núcleo espírita. Consideramos, no entanto, que os núcleos espíritas podem decidir quais serão as suas práticas, desde que demonstrem interesse e finalidade espírita no cunho filosófico, científico e moral que o compõe, ou que compõe o Espiritismo. Kardec já havia identificado isso, que podemos chamar de conflitos de interesse. Esses interesses, no entanto, são contraprodutivos, porque onde há personalismo, fruto da vaidade humana, irão se ditar regras para um espiritismo que nunca existiu, somente porque outros núcleos não padronizaram em suas atividades práticas semelhantes. Kardec classifica isso assim, no capítulo 3 de O Livro dos Médiuns. Os espíritas estão categorizados de 3 formas: os experimentadores, que focam apenas nos fenômenos físicos; os espíritas imperfeitos, que admitem o ensinamento moral, mas não estão dispostos a praticá-lo; e os espíritas cristãos, também chamados verdadeiros espíritas, aqueles que estudam, compreendem e transformam a si mesmos através da moral. Essa distinção, por vezes, cria o sectarismo. De um lado, movimentos laicos focados na ciência; de outro, núcleos com forte influência religiosa. Isso aconteceu até mesmo no início da história da Federação Espírita do Brasil. Porém, outra vez, não há nada de errado com as práticas de um centro espírita, desde que respeitem o lema do Espiritismo, que é a caridade. Por isso, pelas diferentes leituras de uma mesma doutrina que ocorrem nestas 3 classificações de categoria de espíritas, é que reafirmamos que as práticas de um centro espírita não podem ser confundidas com o espiritismo, que é algo muito mais elaborado do que simples práticas padronizadas e que tem como propósito orientar a humanidade em sua transformação espiritual. Lembrando mais uma vez que a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A verdadeira crença não deve temer a lógica ou a investigação. Ela deve ser, acima de tudo, uma fé racional e evolutiva.